Quando eu era adolescente, só havia rióstatos. Qualquer deste tipo de coisa que existisse na altura, o nome que se lhe dava era rióstato. Com o passar do tempo, foi-se deixando de chamar rióstato e passou-se a chamar potenciómetro. Na verdade, não há nada. Eu não conheço nenhuma diferença entre rióstatos e potenciómetros. Eu suponho, tanto quanto sei, é apenas uma questão de linguagem. Há quem diga que, enfim, que prefere usar a palavra rióstato se estiver na presença de uma coisa de uma certa potência. Mas, enfim, isso é uma questão de gosto, digamos assim. O símbolo do potenciómetro é este, bastante usado. Haverá outros símbolos, mas este é um deles. Tem 3 pontas, 3 terminais. Entre 2 terminais está uma resistência e depois há um cursor. Isto é basicamente, um potenciómetro é basicamente um componente da mecânica, mecânico. Portanto, ele tem aqui dentro uma espécie de uma pista feita num material condutor, mas não muito. Ligado a este terminal existe um cursor, e esse cursor, que é puramente mecânico, portanto, ele anda aqui à volta e pode viajar entre este ponto e este ponto, mais ou menos. Portanto, quanto mais ele se aproximar daqui, mais fica ligado a este lado, quanto mais ele se aproximar dali, mais fica ligado àquele lado. Se estiver a meio caminho, está algures ligado entre um e o outro, mas digamos que não é uma ligação tão boa. Portanto, a ligação vai melhorando à medida que ele vai ficando ligado ao mais próximo deste aqui, por exemplo, entre estes dois. Isto, digamos, de ligação melhor ou pior, estamos a falar exatamente da resistência. Portanto, a resistência vai diminuindo à medida que o cursor avança para este lado ou diminuindo para aquele lado se ele avançar para este. Inversamente, quando ele avança para aquele lado, a resistência para este lado aumenta. Portanto, isto é o potenciómetro, portanto, tem um veio, ele é uma coisa mecânica, portanto, é uma resistência variável e ela varia por meios mecânicos. Há quem chame rióstato, ainda hoje, a um potenciómetro só com 2 terminais. Portanto, o terceiro terminal não existiria. Mas, evidentemente, que isso é um bocado de conversa de treta, porque, na verdade, se pegarmos num potenciómetro comum e ignorarmos um dos terminais, ele passará, então, a ser um rióstato. Portanto, digamos que essa discussão entre rióstatos e potenciómetros, na minha opinião, não faz sentido. Vamos ver, então, o que é que eu tenho para aqui de potenciómetros. Ora bem, este é um potenciómetro bobinado. Ele é formado por uma espécie de uma tira aqui dentro. Essa tira, que está aqui mais ou menos enrolada, tem por sua vez enrolado um fio extremamente fino, um condutor em cromo-níquel. O cromo-níquel tem a característica de não ser muito bom condutor e de ser simultaneamente muito resistente mecanicamente e também muito resistente a temperaturas altas. Então o que temos aqui, portanto, é uma resistência variável aqui dentro, ela varia conforme a posição deste cursor. Portanto, isto é o cursor que vai viajando ali dentro, vai fazendo o contacto com zonas diferentes da resistência, propriamente dita, e, portanto, daqui resulta uma resistência variável. Portanto, à medida que ele se desloca para este lado, a resistência vai diminuindo deste ponto para este, e à medida que se desloca para ali, vai aumentando dali para ali e diminuindo dali para ali. Portanto, tem o veio, e isto é um potenciómetro, aquilo que se chama um potenciómetro bobinado. Neste caso é um potenciómetro de 10 kΩ, 5 W. Atenção que estes 5 watts é a potência que ele pode dissipar globalmente. Ele não pode dissipar os 5 watts apenas numa pequena zona. É preciso ter um pouco de cuidado. Vejamos que outro tipo de potenciómetro por aí existe. Isto é um potenciómetro, sei lá, uma resistência variável dos anos 70. 25 watts, 1 kΩ. Este é curioso porque, portanto, estes são os terminais do potenciómetro. Dali para ali. E tem então aqui um cursor. Tem um parafusito. Se nós aliviarmos este parafuso,
podemos movimentar o cursor. Portanto, este não é um potenciómetro que não tem veio. Isto é um potenciómetro para colocar num sítio, ou um potenciómetro de ajuste, ou também que a gente chama de trimmer, enfim. É um potenciómetro em que nós fazemos uma determinada ajuste, apertamos o parafuso ligeiramente e deixamos ficar. Portanto, ele ficará com esses valores mais ou menos permanentemente até que se volte a ajustar isto à mão. Mas, de facto, aqui não há propriamente um veio. Isto é para ajustar casuisticamente, conforme a necessidade. Okay? Depois aperta-se e fica. Okay? Há aqui um outro potenciómetro bobinado, idêntico a este. Neste caso, o cursor, em vez de viajar ali por dentro, viaja aqui pelo topo da resistência. Eu suponho que este não tem uma duração tão boa como aquele, porque muito provavelmente ele vai, se for movimentado muitas vezes, vai desgastar aqui esta zona. Mas enfim, este não sei também qual o valor dele. Isto é a tampa dele, mas já não vejo nada. Pode-se medir, mas enfim. É um potenciómetro bobinado. Estes são talvez os mais comuns. Neste caso, é um potenciómetro duplo, em que os dois potenciómetros, portanto, é duplo, tem um ali e outro ali, mas estes dois potenciómetros são movimentados pelo mesmo veio, em simultâneo. Este tem as pontas para este lado, este tem para este, mas isto é só apenas uma questão de disposição mecânica. Roda-se o veio e os dois rodam em simultâneo. Este é idêntico ao outro, mas os terminais estão todos virados para o mesmo lado. Existe este tipo de potenciómetro com veios múltiplos, coaxiais, concêntricos, portanto, em vez de ter, portanto, tem vários veios aqui instalados, uns por dentro dos outros, e é possível ajustar cada um deles individualmente. Esses potenciómetros são mais caros, eu não tenho nenhum, mas já trabalhei com sistemas em que havia 3 veios, um veio interior, um intermédio e um externo, com 3 potenciómetros encavalitados uns nos outros. É uma coisa que se usa muito em equalizadores gráficos, porque permite ajustar a frequência, a largura de banda e a intensidade. Este é um potenciómetro também bobinado, ou provavelmente bobinado, eu não sei ao certo, este não posso desmontar, ou se o desmontar vou destruí-lo. É um potenciómetro de 2 watts, mas é um potenciómetro multivolta, portanto, enquanto estes aqui dão menos de uma volta, tipicamente 3/4 de volta ou coisa que o valha, este dá muitas voltas, tem uma espécie de um parafuso ali dentro e o cursor trabalha num parafuso. E, portanto, isto tipicamente são potenciómetros de 10 ou de 20 voltas e permitem um ajuste bastante fino, bastante preciso. Okay? Portanto, ele dá muitas voltas. Tem aqui os 3 terminais, 1, 2, 3. Este é provavelmente o cursor. Aliás, tem aqui o desenho. Exatamente. Este é o pin 2, é o do canto e é o cursor. Este é um potenciómetro idêntico a estes, simples, é só um único potenciómetro e é simplesmente um bocado mais pequeno. Aqui temos mais tipo de trimmers, mais potenciómetros de ajuste, digamos assim, ainda mais pequenos. Okay? Portanto, são ajustados através deste pequeno parafuso e são também multivoltas, tipicamente 20 voltas. É o outro idêntico àquele, apenas mais pequeno, com uma outra disposição mecânica, mas basicamente é a mesma coisa. Este é um potenciómetro que se chama trimmer, como estes aqui. São normalmente trimmers aqueles que não têm um veio que possa ser movimentado regularmente, sem grandes dificuldades. Okay? Portanto, este também é um trimmer, pode ser até ajustado assim à mão, sem chave de parafusos, mas tem também uma ranhura para meter uma chave de parafusos. Portanto, ele ajusta-se num determinado ponto e normalmente fica onde ficar é onde ele tem que trabalhar. Estes são mais pequenos, são também trimmers, potenciómetro de ajuste, como se lhe costuma também chamar. Estão aqui 3, aqui outro, também de 3/4 de volta, pequenino.
O mais pequeno que eu tenho, não o tenho separado, mas é este aqui. Esta coisa aqui, ridiculamente pequena, terá uns 3x3 ou 4x4. É muito pequenino. Há, obviamente, botões para esses potenciómetros. Temos aqui o caso, 2 botões de uma telefonia bastante antiga, quase da minha idade. E estes 2 botões trabalham num par de potenciómetros concêntricos. Aqui um outro botão, mais pequeno, e ainda um terceiro mais pequeno. Temos aqui ainda uma coisa que é um pedal de um motor de uma máquina de costura. Isto é o motor de uma máquina de costura, isto é o respectivo pedal e isto é também uma resistência variável. Vamos ver o que se passa aqui dentro. Quando se carrega no pedal, há aqui um braço que é pressionado e que faz, por sua vez, vai pressionar ali aquela zona, aquele êmbolo que está aqui dentro. Ora bem, o que é que isto tem cá dentro? É muito curioso, embora já abri mas este não se consegue abrir. Isto tem aqui dentro umas largas centenas de pequenos discos num material que provavelmente é grafite, alguma forma de grafite. São discos que têm, sei lá, uns 8 mm de diâmetro por 1 mm de grossura. Portanto, são muito finos e partem-se, aliás, com facilidade. E tem aqui umas centenas deles. Eu não sei se tem uma fila, se tem 2, se tem mais, não consigo saber. Mas provavelmente tem 2, porque ele é capaz de ter uma aqui e outra aqui. O sistema que eu abri há bastante tempo tinha aqui dentro uma mola, com esta forma mais ou menos, e quando aquela coisa entrava, quando aquele veio ali, empurrava a mola pressionava esse conjunto dessas muitas dezenas de pequenos discos de provavelmente grafite. Portanto, e quando carrega, eles estando ficando cada vez mais pressionados uns contra os outros, vão conduzindo cada vez melhor a corrente elétrica. E, portanto, é por via desse fenómeno, dessa forma de funcionar, que se acelera e desacelera o motor da máquina de costura. Isso só é possível porque o motor da máquina de costura é um motor de escovas. Se fosse um motor de rotor em curto-circuito ou gaiola de esquilo, portanto, isso não funcionaria, não haveria qualquer hipótese. Mas eles são de escovas e, portanto, funciona bem. Temos aqui já desmontado um outro pedal de máquina de costura que é mais parecido com aquilo que habitualmente se chama um potenciómetro bobinado. Portanto, ele tem aqui o cromo, em vez de ter os tais discos de grafite, tem cromo-níquel. Tem aqui uma bobina em cromo-níquel, tem um cursor. Esse cursor trabalha aqui de baixo para ser empurrado com alguma força contra as espirais da bobina e, portanto, a variação de velocidade consegue-se por esta via. Portanto, a corrente há de entrar por um lado, sair pelo outro, e ele vai à procura, digamos, aparentemente esta zona mais quente indica que quando ele se desloca para este lado é quando o motor acelera mais. E há aqui uma zona bastante em que ele mostra ali umas manchas. Ele provavelmente levou ali uns calores. Esta deve ser a zona que para ele é mais difícil, provoca mais calor. Enfim, portanto, cá temos um terceiro tipo de potenciómetro. Há ainda quem chama este conjunto um potenciómetro ou um rióstato. Na verdade, ele terá um potenciómetro, mas o conjunto em si não é um potenciómetro, mas um circuito eletrónico. Esse circuito tem tipicamente, além do potenciómetro, tem um triac e um diac ou um quadrac e mais uns quantos componentes, resistências, condensadores. Portanto, isto só pode ser tipicamente usado com lâmpadas incandescentes. Tem um potenciómetro, mas não é em si um potenciómetro. Há ainda potenciómetros em formato linear. Portanto, estes não rodam, apenas têm o cursor movimenta-se de uma ponta para a outra do potenciómetro. Este formato é muito usado em mesas de mistura, equalizadores gráficos, etc. por aí fora. No mundo do som, este tipo de potenciómetros é muito usado. Há ainda subtipos, digamos assim, de potenciómetros. Nós temos aqui 2 potenciómetros, parecem, enfim, eventualmente parecidos, mas há uma diferença bastante grande entre o comportamento destes 2. Repare-se aqui neste potenciómetro. Eu vou medi-lo entre pontas e entre pontas ele tem 4,7 kΩ. Se eu medir, ele neste momento tem o veio na posição central, portanto está equidistante das 2 pontas. Se eu medir aqui, ele tem aproximadamente metade, como é de esperar.
Agora vamos ver este. Ele está também à mesma distância em relação a estes dois pontos, portanto está ao centro, digamos assim. É um potenciómetro. É um potenciómetro de 6 kΩ aproximadamente, mas se eu medir daqui para aqui, ele tem apenas um. Ele está na zona central, mecanicamente está ao centro, mas eletricamente não está ao centro. Isto é o chamado potenciómetro logarítmico. E os potenciómetros logarítmicos são tipicamente usados em equipamento de som no que diz respeito ao volume de som. Por razões que não vêm ao caso, no caso do som, a progressão do volume de som não se faz linearmente, embora possa parecer, mas não se faz linearmente. Ou seja, para que essa progressão ao ouvido pareça linear, o potenciómetro tem que ser logarítmico. Ou seja, quando o cursor se desloca nesta direção, na fase inicial a resistência varia muito pouco, e só na fase final é que se dá a maior parte da variação da resistência. Portanto, ele está ao centro, daqui a aqui tem, ele é de 6.000 aproximadamente, exatamente. Ele aqui tem 1.000 e pouco, e aqui há de ter o restante. Exatamente, 5.000. E ele está mais ou menos ao centro. Ok? Ora bem, existe uma outra variante deste tipo de potenciómetro que é o antilogarítmico. Neste caso, à medida que o cursor progride nesta direção, a variação inicialmente é muito pequena. No antilogarítmico é ao contrário. Ela, quando progride nesta direção, a variação inicialmente é muito grande, sendo muito pequena então deste lado. Os logarítmicos são relativamente fáceis ainda de encontrar, os antilogarítmicos são bastante difíceis de encontrar. Há uma outra forma de usar bastante bem potenciómetros lineares, fazendo aqui uma pequena alteração, digamos, um pequeno truque para os transformar em qualquer coisa parecida com o logarítmico, e isso tem uma certa graça e tem muita utilidade. Mas isso fica para outro vídeo.